no livro do Êxodo, no capítulo 7, ou no capítulo 3, perdão, o verso 7. Êxodo 3. No verso, capítulo 3 de Êxodo, no verso de número 7, que está aí no telão para a gente ler, e eu queria ler com você. E diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E eu vou ler o 8 também. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus e do Eveu e do Jebuseu. Amém? Amém. Só esses dois versículos. O livro do Êxodo é um livro extraordinário. É um livro de muitas promessas. É um livro que nos ensina a confiar em Deus. O livro do Êxodo mostra a intervenção de Deus nas nossas vidas, quando se acha necessário. E eu estava meditando nesse texto, e eu percebo que, para nós, seres humanos, nós temos dificuldades de acreditar em pelo menos 3 situações. Quando 3 situações acontecem, a gente tem uma dificuldade para a gente acreditar, colocar a nossa fé, colocar a nossa esperança. E a primeira é quando nossos olhos não enxergam. Quando a gente não vê, quando a gente não enxerga o que a gente quer, o que a gente precisa acreditar, a gente tem dificuldade, porque você diz assim: eu não estou vendo, eu não estou enxergando. E é difícil a gente pedir para alguém acreditar naquilo que não vê. E é por isso que há séculos atrás, alguém pensou: se o povo tem dificuldade de crer naquilo que não enxergam, naquilo que não veem, naquilo que eles não podem tocar, vamos criar algo que personalize essa fé. E hoje a gente vê os ídolos de adoração. Se você perguntar para muitos teólogos, para muitos que vivem e conhecem a palavra, eles vão dizer que aquelas imagens são só símbolo, para não dizer a real. Não, aquela imagem é só para você poder acreditar. Essa é a realidade. É só para você poder acreditar, porque se você não vê, você não acredita. Então a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que a gente não vê. A gente tem dificuldade de acreditar naquilo que a gente não ouve. Você já deve ter dito, eu já disse isso muitas vezes, mas eu nunca ouvi falar nada sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém comentar nada. E outro dia a gente bateu um papo aqui, numa dessas sextas-feiras, a gente falou sobre ouvir Deus.
E tem gente que acha que você é meio maluco, porque você diz assim, eu ouvi Deus falar. Deus falou comigo, e alguém pergunta, qual é a voz de Deus? E você não sabe dizer qual é a voz de Deus. Ninguém nunca gravou Deus falando. Não tem um CD, não lançaram nas plataformas Deus falando. Mas a gente acredita que Deus fala, mas a gente não viu, e a gente nunca ouviu. E aí você diz, e as pessoas dizem, você ficou louco. Como que você quer que eu acredite numa coisa que eu não estou ouvindo? Então a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não ouve. E a gente tem dificuldade de acreditar quando as nossas emoções não percebem. Quando eu não sinto. E numa dessa sexta-feira, volto a dizer, a gente bateu um papo sobre isso, até o pastor Fábio trouxe uma reflexão sobre isso. Se a gente estava percebendo Deus. E quando a gente não percebe, a gente não acredita, a gente diz assim, Deus está aqui, a pessoa diz assim, mas eu nem estou sentindo nada. Eu nem arrepiei ainda, eu nem chorei, eu nem dei uns pulinhos. Cada um tem uma forma de sentir Deus, e quando a gente não percebe Deus, a gente tem dificuldade de acreditar. Como eu sei que Deus está aqui se eu não estou sentindo Deus? E a gente tem dificuldade em acreditar nessas coisas espirituais. Mas a gente não tem muita dificuldade em acreditar nas coisas naturais. Alguém já viu o vento aqui? Alguém já conseguiu guardar um pouquinho de vento dentro de uma caixinha? Você nunca viu o vento, mas você já sentiu o vento. E você não discute que o vento existe ou não. Você sabe que o vento existe. Você nunca o sentiu. A gente diz, eu preciso do ar para respirar. Alguém está vendo o ar aí? A gente não vê, mas a gente acredita. A gente não vê o sol à noite, mas a gente acredita que ao amanhecer ele está por lá. De dia a gente não vê as estrelas, mas a gente acredita. Que não é porque o sol tomou conta, como uma estrela maior, que a gente não vai. Então a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que os nossos olhos não veem, naquilo que os nossos ouvidos não percebem, ou não ouvem, daquilo que o nosso coração não percebe. Então por causa disso, é que o cristianismo, é por causa disso que servir a Jesus está embasado precisamente na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente ouve esse versículo e a gente pensa assim, puxa vida, a fé vai fazer Deus me aplaudir. Não, ele está dizendo assim, sem fé você não vai acreditar em mim. Sem fé você não vai depositar a sua confiança em mim. Porque eu não vou aparecer para você. Porque você não vai ver uma foto minha. Porque não vai receber uma mensagem no WhatsApp, não vai ter um filme onde vão me mostrar. Você vai ter que acreditar pela fé. Servir a Jesus é pela fé. Por isso que quando ele conversa com Tomé já no final, indo para o final do seu ministério, ele diz para Tomé, Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas acreditam. Sabe por quê? Ele estava ensinando a Tomé e aos seus discípulos e a nós, que nós íamos precisar dessa fé. Que nós íamos precisar dessa confiança, que nós íamos precisar não ver e acreditar. Que a gente ia precisar não sentir e acreditar. Que a gente não ia ouvir, mas a gente ia acreditar. E eu quero profetizar na sua vida hoje aqui. Deus está fazendo coisas na sua vida que você não vê. Mas você precisa acreditar. Aleluia. Deus está fazendo coisas na sua vida, está soprando coisas na sua vida.
no seu ouvido, que você não consegue discernir, você não ouve. Mas deixa eu dizer para você, Deus está falando com você. Talvez você não consiga perceber. Tem coisas que Deus está fazendo com você, que talvez você não sentiu. Mas Deus está fazendo. Eu tenho uma palavra profética, uma revelação de Deus aqui. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está ouvindo, e nem porque você está percebendo que Deus está parado. Guarda isso no seu coração. Guarda isso, o Espírito de Deus está aqui. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está ouvindo, e nem é porque você está percebendo que Deus não está trabalhando por você. Há um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Ele está dizendo, há um Deus que trabalha por aquele que nele confia. Deus não está dormindo. Nós estamos no meio de julho. Julho costuma dar uma preguicinha nas pessoas. Sabe por quê? Porque julho fala de férias. E a gente entende que o outro está de férias, e eu tenho preguiça de ir trabalhar porque o outro está de férias. Porque você vai trabalhar e as crianças ficaram em casa. Porque elas estão de férias na escola. Então julho dá aquela perspectiva de que a gente está na hora de parar. Está na hora de descansar, e a gente acha que Deus precisa de férias. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Deus não tira férias. Deus não descansa. O salmista diz, eis que não toscanejará. Ele está dizendo, não vai dormir, não vai cochilar, não vai vacilar. Aquele que te guarda, louvado seja o nome do Senhor. Você não está vendo, você não está ouvindo, você não está percebendo, mas Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Quando você menos imaginar, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Quando você menos esperar, algo extraordinário vai acontecer na sua vida, e você vai dizer assim, mas eu nem percebi. E nós precisamos ter fé naquilo que a gente não vê. Nós precisamos ter fé naquilo que a gente não ouve. E a gente precisa ter fé naquilo que a gente não percebe. Porque tem coisas extraordinárias para acontecer nas nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Eu quero ler com você, sabe por quê, irmão? Porque Deus ultimamente tem falado para mim, tem colocado no meu coração, que nós precisamos cada vez mais ler a palavra de Deus. Que as ministrações, elas têm que ser muito mais Bíblia do que já é. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão iludidas, sendo enganadas, com a axiologia, mas a gente não está aqui para pregar axiologia, a gente está aqui para pregar Bíblia. E é a Bíblia, aleluia, que garante para mim e para você que tem coisas extraordinárias que ainda você não viu, coisas extraordinárias que você não ouviu, coisas extraordinárias que você não sentiu ainda, mas é isso que Deus está preparando para a sua vida, aleluia. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em parar, se você está pensando em voltar atrás, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, não vá. Não deixe o diabo soprar no seu ouvido. Não deixe o diabo dizer para você que você não vai conseguir, que é hora de desistir, que é hora de mudar, que é hora de parar. Volta atrás, deixa eu dizer para você, tem coisas extraordinárias, aleluia, que você não viu, que você não ouviu e que você não sentiu, mas que Deus está preparando. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, está ok, irmão? Repete comigo, escrito. Aleluia, está escrito, não foi alguém que falou e se apagou, não é alguém que teve uma mensagem e a mensagem foi embora, não, ele deixou aqui escrito.
Ele deixou aqui para provar. Ele disse: aqui está escrito, amanhã você pode me cobrar. Quando a gente escreve alguma coisa, hoje em dia as pessoas têm medo de passar mensagem, sabia? No WhatsApp. Porque mensagem no WhatsApp se tornou provas. Porque você escreveu ali. Porque você gravou ali. E hoje a gente está vendo muitas coisas acontecerem. Porque está escrito. E depois que está escrito, você pode provar. Você sabe por que as pessoas fazem contrato? Sabe por que quando você aluga uma casa, faz um contrato de locação? E lá tem várias cláusulas, porque quando acabar o contrato, a pessoa vai cobrar de você as cláusulas, vai dizer assim: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Quando você compra um imóvel, está lá feito. Se você compra um carro, se você financia isso, se você faz aquilo, faz um contrato de trabalho, está lá um contrato de trabalho, tem cláusulas. Cláusulas que você pode cobrar. Cláusulas que você pode reclamar depois. Cláusulas que pode ser ao seu favor ou contra você. Mas aqui tem uma cláusula na palavra de Deus, aleluia, que é sobre a sua vida. Que é bênção para a sua vida, porque está escrito, as coisas que os olhos não viu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aquilo que você ainda não enxergou, aquilo que você ainda não contemplou, louvado seja o nome do Senhor. O ouvido ainda não ouviu, você ainda não escutou, e não subiram ao coração do homem, você ainda não percebeu. Aleluia, você ainda nem sentiu. Oh, coisa linda, irmão. Se você sentisse o que eu estou sentindo aqui agora, o que o Espírito está falando para nós, deixa eu dizer para você, Deus vai te surpreender. Aleluia, Deus tem uma surpresa extraordinária para a sua vida, porque aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que o seu ouvido não ouviu, e nem aquilo que subiu no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você for profeta e tiver coragem, eu quero que você olhe para uma ou duas pessoas e diga para ele assim: Deus tem uma surpresa para você. Aleluia, Deus tem surpresa para nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te abalar, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai abalar as estruturas, porque Deus é Deus de surpresas. Aleluia, Deus sai do ordinário e entra para o extraordinário e nos surpreende para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu vou profetizar sobre a sua vida: o final das coisas serão maiores do que o início. A glória do segundo templo será maior do que o início das coisas, porque Deus é Deus de surpresa. Você imagina, aleluia, quando eles estavam construindo o templo pela segunda vez, todo mundo triste, todo mundo decepcionado, porque eles tinham vivido um tempo extraordinário, tinham estado no templo, o templo de Salomão, coisa linda, coisa muito bem feita, coisa magnífica, coisa extraordinária, e todo mundo contemplando ali agora uma coisa mais simples, uma coisa mais... Mas Deus disse assim: eu vou surpreender vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer disso aqui que é simples, algo extraordinário. O Espírito Santo fala para mim, aleluia, que daquilo que você acha muito simples, daquilo que você acha muito pequeno, daquilo que você diz assim, não vai sair nada dali, sabe? Aleluia, eu posso agora, o Espírito Santo me fala sobre Jesus. Olhavam para Jesus e diziam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa daquele vilarejo, daquela cidadezinha, de pessoas incultas, de pessoas pobres, de pessoas simples, pode vir alguma coisa dali. Deus disse assim: vou fazer uma surpresa, porque dali vem o meu filho amado, aleluia, vem aquele que é o Salvador do mundo, vem aquele que vai mudar a história da humanidade. Ninguém acreditava, dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dali, aleluia, mas dali veio um que mudou a história.
E hoje nós contamos os anos antes dele e depois dele. Ele ficou cravado na história. Eu quero profetizar para a sua vida, fica tranquilo. Não chegou o fim, sabe por quê? Porque ainda não é o fim. Deus ainda vai te surpreender. Ainda haverá coisas extraordinárias e as pessoas vão olhar e vão dizer, pode vir alguma coisa boa daí? Pode vir coisas extraordinárias, porque se Deus está no negócio, aleluia, coisas extraordinárias podem acontecer a qualquer momento. Você crê nisso, amados? Então, nós vivemos uma geração à procura de experiências visuais, experiências de toque, e a gente quer ver Deus, e a gente quer tocar em Deus, e a gente quer vivenciar Deus, porque a gente quer ver a sua glória, e a gente sai correndo atrás de onde dizem, a glória do Senhor está ali, a gente vai para lá, e a glória do Senhor está aqui, e a gente vai para lá, e Deus está fazendo milagre ali, a gente corre para lá, e a gente fica nesse desespero. Eu me lembro que logo quando eu me converti, sabe o que eu queria ver? Eu queria ver anjos sentando na minha cama. Agora eu lhe pergunto, o que isso ia mudar na minha vida? Nada. Eu não sei quantos já tiveram a experiência, mas eu já tive essa experiência, alguns da minha família também já tiveram essa experiência. Eu subi no monte para orar. Não foi uma vez, não foi duas, perdi a conta dos montes que eu fui para orar. Das vezes que passei a noite com o joelho no barro. Das noites que eu passei dizendo, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Sabe por quê? Porque diziam para mim que os gravetos acendiam, que os gravetos floresciam. E eu dizia, eu não desço daqui se eu não ver. E uma vez eu vi uns vagalumes. E eu falava, não, isso deve ser o graveto, mas era vagalume. E eu desci decepcionado. E eu fui outra vez e desci decepcionado e triste. Sabe por quê? Porque eu tinha orado. E eu não vi o graveto acender. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. Eu achava que aquilo era tudo. Ver gravetos. Aí um dia eu subi para o monte, Isabel estava comigo, e a gente subiu no monte da Quentinha, existe até hoje, e fui eu dobrar meu joelho lá, e orei, e quando eu olhei para baixo, tinha graveto aceso, irmão, acredite você ou não, tinha graveto aceso. Mas sabe o que isso mudou na minha vida? Nada. O graveto estava aceso. Eu tinha orado que nem um louco. Senhor, quero ver a tua glória. Quero ver a tua glória. Peguei os gravetos, enfiei no bolso. Levei para casa. No outro dia de manhã, nem de manhã, quando eu cheguei em casa, era só uns pedaços de mato enfiados dentro do bolso. Eram uns galhos velhos enfiados dentro do bolso, que não resolveu nada na minha vida. E nós estamos vivendo uma geração que quer ver Deus com os olhos. Mas Deus quer se manifestar não através dos nossos olhos. Deus quer se manifestar através do nosso coração.
Aleluia. Não é sobre aquilo que a gente enxerga, é sobre aquilo que a gente percebe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado, que o milagre, aleluia, está na transformação de quando a gente espera. A gente ora a Deus, mas sabe o que foi legal? Porque demorou muito tempo para eu ver, para eu conseguir enxergar ou ver, ter a experiência de ver os grafetos acesos, iluminando. Mas até lá, aleluia, eu orei, até lá eu busquei, até lá eu tive experiência, até lá eu aprendi, até lá Deus falou comigo. Deixa eu dizer para você, a bênção não está na resposta, a bênção está no caminho, aleluia, que a gente percorre para a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. É ali que Deus fala conosco. Deus não falou comigo na resposta, Deus não falou comigo quando acendeu o graveto, aleluia. Deus falou comigo nos períodos de oração, enquanto eu dizia: Senhor, eu quero ver a sua glória. Eu vou profetizar para a sua vida em nome de Jesus. O percurso que você vai fazer é mais importante do que a resposta que Deus vai te dar. Aleluia. Porque quando você chega lá, você vai dizer: Senhor, obrigado, mas eu aprendi tanta coisa antes disso. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Deus, Ele não está preocupado, como eu disse, em se manifestar para que nós possamos enxergá-lo. Deus não está querendo que nós tenhamos experiência de tocar nele, mas Deus quer que nós tenhamos experiência de acreditar, de confiar, aleluia, através do nosso coração. A Bíblia fala lá no capítulo 33, verso 18, de Êxodo, tem uma experiência extraordinária. Moisés tem uma experiência com ele. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Isso era Moisés falando. Senhor, eu quero ver a tua glória. Quem aqui já pediu para ver a glória de Deus? Só eu, aleluia. Eu já pedi muitas vezes, irmãos, e Moisés também fez isso. Isso Moisés, que é Moisés, não é Abimael, é Moisés. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Sabe o que ele está falando aí? E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Sabe o que ele está falando? Moisés está dizendo: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero bater um papo com o Senhor, eu quero fazer uma selfie, que eu quero fazer uma selfie para quando eu descer lá, todo mundo dizer assim: ele esteve com Deus, ele andou com Deus, ele confiou. E Deus falou para Moisés assim: Moisés, deixa eu dizer um negócio para você, aqui não é sobre você ver, aqui é sobre você ter fé, aqui é sobre você acreditar, aqui é sobre você confiar. Ele disse assim: farei passar a minha bondade. Ei, meu irmão, deixa eu dizer para você, sabe onde está a glória de Deus? Na bondade dele sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você ver Deus, não adianta você, aleluia, ver graveto aceso, não adianta falar em línguas estranhas, não adianta pular, não adianta ver coisas extraordinárias, não adianta isso. O que adianta de verdade, o que Deus quer é que ele seja revelado na sua vida, através da bondade dele sobre você, sobre os seus familiares, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o teu trabalho, sobre tudo que você coloca as suas mãos. Deus se manifesta com a sua bondade. Porque se não fosse a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Deus é bom, como a gente sempre canta aqui, e ele diz assim: eu vou me manifestar com a minha bondade, eu vou passar com a minha bondade, e eu vou, e apregoarei o meu nome diante de ti. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim: por onde você passar,
todos saberão que você é meu. Aleluia, o meu nome vai estar em você, aleluia, o Espírito Santo me fala agora e me manda eu te dizer agora, aleluia, em nome de Jesus, você é de Deus, você pertence a Deus, aleluia, aonde você chega, mesmo que você não se apresente, alguém olha e diz assim, este homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor está sendo apregoado na sua vida. Porque Ele está dizendo, vai diante dos homens. Quando você chegar, o meu nome já chegou. Eu já falei isso aqui, mas eu sou dessa região, desse bairro aqui, há pelo menos 63 anos. É bastante tempo, né? É bastante tempo você morar no mesmo lugar durante 60 anos. É muito tempo. E é interessante que até hoje, meu pai teve o primeiro supermercado desse bairro. Mercearia, barzinho, boteco, como se chamava. Primeiro supermercado self-service, foi meu pai que instalou nesse mercado, nesse bairro. Tinha Minifeira Alves. E meu pai teve comércio aqui durante muito tempo. E a gente se criou nesse bairro. E até hoje, eu com 64 anos de idade, até hoje, muitas pessoas que eu encontro pela rua, eles dizem assim, você é filho do Cícero? Você é filho do seu Cícero? Dono do mercadinho? Faz mais de 20 anos que meu pai vendeu o mercado. Foi quando a minha mãe partiu para o Senhor. Até hoje alguém olha para mim e diz assim, você é filho do Cícero? Eu ainda sou conhecido aqui no bairro como filho do Cícero. Ainda não coloquei o meu nome na frente. Ninguém diz assim que Cícero é seu pai? Não, você é filho do Cícero. Deixa eu dizer para você, irmão, em nome de Jesus, tenha fé, acredite, porque onde você passar, as pessoas te conhecem, você tem um sobrenome, você pode chamar, como eu chamo Abimael Alves da Silva, filho de Deus. Aleluia, homem de Deus. Eu não sei, aleluia, o seu nome completo, mas no final diz homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, menino de Deus, aleluia, mulher de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque ele disse assim, eu vou apregoar o meu nome, e o meu nome vai à sua frente, e todos saberão que eu sou contigo. Aponta para o teu irmão esse dedo de profeta e diz assim, Deus é contigo. Aleluia, não precisa ter medo, Deus é contigo. E ele disse assim, eu terei misericórdia. Lavachure canta lamanai. Eu terei misericórdia, aleluia. E Abraão dizendo, e Moisés dizendo assim, Abraão, sai dessa história aqui, não é sua. E Moisés dizendo assim, Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver o teu rosto, eu quero te abraçar. E Deus dizendo para ele assim, eu estou te dando a minha bondade, eu estou te dando o meu sobrenome, eu estou te dando o meu nome, eu estou tendo misericórdia, e você ainda quer ver a minha face. Aí a Bíblia diz que Deus diz assim, olha, ninguém suporta ver a minha face. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés. Como você é meu amigo, mas eu não quero te matar, porque Deus não queria matar Moisés. Aí Deus disse assim para ele, olha, você fica na fenda da rocha, fica na fenda, fica ali. Eu vou passar,
Depois que eu passar, olha que interessante, depois que eu passar, eu vou cobrir a sua cabeça, e você vai ver a minha glória. Lavachurianda, lamaná, aleluia. Não viu Deus, mas viu a glória de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, não importa o que estão falando, o que estão dizendo, o que estão querendo te convencer, eu quero dizer para você que a glória de Deus está sobre você. A glória de Deus está sobre essa igreja, aleluia, a presença de Deus está sobre essa igreja, a misericórdia de Deus está sobre essa igreja, a bondade de Deus está sobre essa igreja, o nome de Deus está sobre essa igreja. A gente paga um preço alto por isso, meu querido. Quando você quer andar com Deus, você paga um preço alto, por isso Moisés pagava um preço altíssimo para andar com Deus. Era zombado pelas pessoas, era esquecido pelas pessoas. Lembre-se bem, Moisés sobe para falar com Deus, e está Moisés lá um dia, 2 dias, 3 dias, está ele conversando com Deus, e ao invés do povo lá embaixo ficar pensando assim, nossa, vamos aguardar, porque quando Moisés descer de lá, ele vai descer, aleluia, com intimidade com Deus, vai descer com a sua glória, a coisa vai acontecer, coisas extraordinárias, vamos fazer uma festa aqui, vamos fazer um arraial para a gente receber Moisés, quando Moisés descer. Às vezes a gente pensa que é assim, que você vai andar com Deus, que você vai ter o sobrenome de Deus, que a bondade de Deus está sobre a sua vida, que a misericórdia de Deus está na sua vida, e é notório que você está com Deus, e você diz assim, vão me abraçar, vão me ajudar, vão correr atrás, aleluia, vão querer colaborar comigo, vão entrar nesse projeto na minha vida. Sabe o que eles estavam fazendo? Vamos arrumar outro Deus. Moisés caiu fora, está lá falando com o Deus dele lá, e acho que agora é só o Deus dele, e não é para nós. Vamos fazer um bezerro de ouro. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Às vezes ser homem e mulher de Deus é solitário. Às vezes ser homem e mulher de Deus é ser desacreditado. Mas fique tranquilo, aleluia, Deus está com você, e Ele está dizendo assim, eu vou te mostrar a minha glória, aleluia, eu vou deixar você ver a minha glória. Deus, Ele conhece as nossas obras, ou as nossas dores, e as nossas obras também. Nós temos por hábito dizer, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Ele está. Olha para o seu irmão e diz para ele sim, Ele te conhece. Fala para ele na alegria e na dor. Deus nos conhece. E Deus não é como algumas pessoas, não é como o ser humano. Dizem que se você quiser conhecer, ter muitos seguidores, muitas pessoas ao seu lado, faça um churrasco na sua casa. Você vai ver como vai aparecer gente de todo lado. Coloca no Instagram, amanhã tem churrasco em casa, picanha, Coca-Cola. E se você falar que tem cerveja, então, você vai ver como vai bombar. Mas deixa eu saber que você está passando por dificuldade. Deixa eu saber que você está precisando de ajuda. Deixa eu saber que acabou o dinheiro da picanha, que acabou o dinheiro da Coca-Cola, que você agora, ao invés de dar, você está precisando. Deixa você ficar na dificuldade, porque aí só vai aparecer na sua casa os amigos. Só vai aparecer na sua casa os irmãos, de verdade, só as pessoas de verdade. Deus conhece a tua dor. Você pode esconder do pastor,
Você pode esconder do seu marido, da sua esposa, do seu pai. Você esconde dos seus filhos, você pode esconder de todos, mas Deus conhece a sua dor. Deus não virou, chorecanta lamassúbia. Deus não virou as costas para a sua dor. Deus não fechou o vidro, como a gente às vezes costuma fazer quando alguém bate no vidro do nosso carro para pedir ajuda. A gente fecha o vidro e diz: não tenho nada. Vira as costas, vai embora, sai e até esquece aquilo. Deus não esquece a sua dor. Um dia estou eu caminhando aqui na Avenida Kennedy, e veio eu, na minha caminhada, de longe eu avistei perto de um restaurante, de um barzinho, de longe eu avistei um moço, um homem, em situação de rua, mexendo no lixo. Ele mexendo ali no lixo e mexendo, e eu de longe avistando aquilo ali, e quando eu fui chegando perto, eu fui diminuindo a velocidade, os passos, fui diminuindo os passos, e fiquei olhando ele mexer naquele lixo, e ele achou alguma coisa, e quando ele achou alguma coisa ali, eu não percebi, não sei o que é, mas ele pegou e ele começou a limpar. E eu disse: esse cara vai comer isso aí. Ele não deu outra. Ele limpou, jogou algumas coisas fora, arrancou alguns pedaços e começou a comer. Eu continuei andando. Dei alguns passos. Quando eu dei alguns passos, Deus falou comigo assim: você acha isso certo? Eu disse: Deus, não é certo. Mas continuei andando, porque não é problema meu, a dor não é minha. Continuei andando. Quando eu dei mais os passos, Deus falou: você acha que isso está certo? Eu disse: não, Senhor, isso está errado. Eu voltei, ele ainda estava ali no lixo, tentando achar outras coisas. Eu disse para ele assim: para. Ele olhou para mim, eu disse: moço, vem cá. A gente estava em frente de um restaurante, de um bar, e eu perguntei para a pessoa: tem marmitex aí, senhora? Ela disse: para que é? Eu falei: eu vou dar uma marmitex para esse homem. Ele está comendo lixo, senhora. A mulher olhou e disse assim: olha, não tem mais, mas eu vou fazer. Eu falei: faça. E eu paguei para ela, e eu esperei um pouquinho, e dei para ele. Eu falei assim: vá comer essa comida, cara. Coma comida quente. Você merece. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração agora. Porque Deus conhece a sua dor. Porque talvez as pessoas estão passando e não sabem. As pessoas estão passando e não veem. As pessoas estão passando e não ouvem. As pessoas estão passando e não estão sentindo a sua dor. Mas deixa eu dizer para você: Deus não virou as costas para você. O texto que nós lemos falou muito sério aqui. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus tem visto as suas aflições, aquelas noites em claros, aqueles dias que você não consegue nem trabalhar porque você não se concentra, porque você está com o coração aflito, e Deus está vendo essa aflição, Deus está vendo os seus temores. Sei que ontem aqui com os jovens, o César me falou que falaram sobre medo que nos impede de receber, medo que nos impede de caminhar, de avançar. Deus está vendo essa aflição. Você está preocupado com o dia de amanhã. O Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui dizendo: Senhor, como será amanhã? Aleluia. Ele está dizendo: eu estou vendo. Eu estou vendo a aflição. A Luanda está aqui.
está aflita, coração aflito, não dorme bem, não come direito, não consegue trabalhar, não sai para se divertir, não faz nada, sabe por quê? Porque o coração está aflito, e talvez ela pense assim, Deus, não, Deus está vendo. Talvez algumas pessoas que diziam ser super, mega, blaster, amigo da IC, não foram lá. Não passaram nem uma mensagem sequer para a Luanda perguntando como é que ela está. Mas Deus, desde o primeiro dia, aleluia, está dizendo, aleluia, Luanda, IC, eu estou aqui. Eu estou vendo. Não está esquecido, não passou, aleluia. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Ei, sua oração não é perdida. Clama a mim, responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe, diz Jeremias. Ele está dizendo, Deus não mandaria você clamar se ele não fosse ouvir. Deus não disse assim, gente, fica aí clamando que eu vou ali. Gente, fica aí orando que eu vou resolver um negócio ali. Não, Deus disse assim, clama, eu vou ouvir. Eu quero saber o que é, aleluia, aleluia, Ele sabe o que é. Ele conhece as tuas dores, Ele está ouvindo o seu clamor, por causa daquelas pessoas que estão te afligindo, por causa daqueles que estão oprimindo. E Ele diz, porque eu conheci as suas dores. Dizem que nós devemos contar os nossos problemas só para quem pode nos ajudar. Porque contar o problema para quem só quer saber, vai mudar alguma coisa? Adianta você escrever lá no seu Instagram todos os seus problemas, suas dificuldades, para quê? Para alimentar, é como dizem por aí os coaches, para sangrar em tanque de tubarão, para que eles se alimentem da sua desgraça, do seu sofrimento? Não, você tem que contar para quem pode fazer alguma coisa. Conte para quem vai orar, viu? Conte, não para quem vai fofocar, mas para quem vai dobrar o joelho e dizer, Senhor, conhece a dor da minha irmã, conheça a dor do meu irmão, Senhor. Conta para essas pessoas. Conta para quem vai interceder, para quem vai jejuar, para quem vai realmente sentir a dor. Ele disse assim, agora que eu já vi, agora que eu já ouvi, agora que eu conheço a dor, sabe o que eu vou fazer? Sair de férias, contar para as pessoas, postar no Instagram. Não, sabe o que eu vou fazer agora? Ele diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, desci para livrá-los. Meu irmão, Deus não só está vendo, Deus não só está ouvindo, Deus só não está conhecendo, percebendo o que você está passando, como Ele decidiu vir te ajudar. Labachure canta lamanai. Aleluia, quando Ele viu isso, Ele falou, eu decidi agora te ajudar. Eu desci para
te livrar. Por que não foi antes, Deus? Por que o Senhor não me ouviu antes? Por que o Senhor não percebeu isso antes? Por que o Senhor não desceu há tempos atrás? Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Eu, repete comigo, eu, o Senhor, a seu tempo, a seu tempo, a seu tempo, farei prontamente. O que ele está dizendo? Tem o tempo certo de fazer. Aleluia. Talvez para o ser humano, uma das coisas mais difíceis é a espera. Uma das coisas mais difíceis é aguardar. Como é difícil para nós. Esperei com paciência no Senhor. Como é difícil isso. E ainda no tempo que nós estamos vivendo de imediatismo, de tudo muito rápido, é difícil esperar, mas Deus está dizendo, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu já senti as vossas dores, mas eu tenho um tempo certo para agir. Nada atrasado. Repete comigo, nada atrasado. Nada fora do tempo. Tudo no tempo de Deus. Amém, querido? Nada atrasado. Nada fora do tempo. Tudo no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que vem no tempo certo, vem perfeito, vem bacana, vem certinho, não é verdade? Tudo que vem antes, tudo que chega atrasado, tudo que vem fora do tempo. A Pâmela está esperando um bebê. Sabe qual é a minha oração? Senhor, que venha no tempo certo. A gente não quer que venha com 7 meses. E nem a gente quer que venha com 10. A gente quer que venha com 9. Porque 9 é perfeito. É perfeito. Vier com 9, está certinho. Está perfeito. Eu sei que ela está ansiosa. Diógenes está ansioso. Mas eu duvido que eles orem, Senhor, vem com 6 meses e meio. Vem com 7 meses, Senhor. Duvido que ore assim. Ou duvido que ore, ai Senhor, a gente não preparou ainda todo o enxoval, vem com 11 meses. Fica um ano. Sabe que eles estão orando? Senhor, venha no tempo certo. Deus está vendo? Deus está ouvindo? Deus está percebendo? Mas Ele não está fazendo. Está sim. Você é que não está vendo, você que não está ouvindo, e você que não está percebendo. Mas Deus está fazendo. Ele estava trabalhando, fique em pé por favor. Ele estava trabalhando por esse povo. Há um Deus